Vamos ver aqui agora um react do investidor Sardinha, tá? O Raul Sena, falando sobre o fim da escala 6x1. Quero deixar claro aqui que eu sou totalmente a favor do fim dessa escala que suga aí o tempo de vida da classe trabalhadora, mas que tem pontos a serem discutidos, sim. Nós estamos em um momento produtivo aí da humanidade, que a gente tem tecnologia o suficiente para conseguir livrar um pouco dessa carga de trabalho nas costas da população. Dá sim para ter aí pelo menos uma escala 5x2, mas que também temos ver que vai ter comerciante, vai ter pequeno empresário e médio empresário que vai ter que diminuir a sua produção ou até talvez falir, caso não possa estar atuando na escala 6x2, porque não consegue contratar tantos funcionários assim para ficar só 5 dias por semana. Isso tem que ser discutido. Eu fiquei muito triste quando eu vi um corte do Ian Neves ridicularizando esses empresários que são trabalhadores, tá? O pequeno e médio empresário é um trabalhador, são das pessoas aí que mais trabalham em nosso país, e o Ian tava ridicularizando, falando: ah, se você não consegue manter os trabalhadores de forma indigna, feche este quiosque. Ele falou assim. E cara, um quiosque que seja é um trabalho digno e a gente deve olhar para essas pessoas e pensar como é que a gente pode deixar ok e justo para todo mundo, tanto para o cara que está empregando quanto para o cara que é empregado. Então, vamos ver aqui qual é a opinião, provavelmente a opinião econômica que o Raul Sena vai nos mostrar. É o Investidor Sardinha. Deixa eu me inscrever aqui, eu estou usando o meu outro canal. Então vamos aqui para o React. Então vamos lá? Bom, a gente vai ter uma discussão hoje séria sobre o fim da escala 6x1 no Brasil e como que ela pode afetar a economia do nosso país, mas essa não vai ser uma discussão rasa. Eu queria esperar voltar para o Brasil para fazer esse vídeo, mas a discussão está avançando muito rápido e eu sinto que o vídeo pode não ser útil se ele chegar muito tarde, né? Primeira coisa que eu queria dizer nesse vídeo aqui é, eu trabalhei na escala 6x1 durante muitos anos da minha vida e também sou empresário, então eu compreendo os dois lados aqui dessa discussão e eu vou tentar ter uma discussão um pouco mais razoável. A gente vai falar sobre argumentos um pouco mais técnicos e a gente vai ter uma discussão também acerca da vida das pessoas. Para fazer essa discussão a sério, para a gente levar a sério mesmo, a primeira coisa que a gente precisa entender são os pontos positivos e os pontos negativos, né? Não existe nada que só tem ponto negativo. Eu vejo muita gente falando na internet como se fosse uma lei que vai destruir o país de uma hora para outra, e as coisas não são bem assim. Tem pontos positivos nessa medida, mesmo para a economia. Então a gente vai discutir ela aqui um pouco mais profundamente. Eu peço que se você não conhece esse canal ainda, cara, não é o melhor vídeo para você conhecer, porque esse vídeo ele vai acirrar os ânimos. Aqui embaixo vai ter gente comentando de forma ofensiva, né? Tem gente que fica bravo, tem gente que fica chateado com alguma coisa. Não é para isso. Se você quiser complementar a discussão, você é convidado a participar. Só que se você usar palavras chulas, eu vou simplesmente te ocultar. Vai ficar automático. Eu coloquei no palavras bloqueadas, não vai nem aparecer seu comentário. Então é uma coisa que não funciona. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem alguns pontos positivos aqui. Em alguns setores, né, como o primeiro ponto positivo, a gente pode ter um aumento da produtividade devido a menor fadiga. Isso pode gerar mais resultado por hora trabalhada. Hoje no Brasil, a gente trabalha muitas horas por dia, né? Muito mais que a maior parte das nações desenvolvidas ali, tidas como desenvolvidas, só que a nossa produtividade é extremamente baixa. Um brasileiro produz em 4 dias o que um americano produz em um dia. E, obviamente, o problema aqui não é o trabalhador, não é que a gente se esforça menos. A grande questão é que o Brasil é um país desindustrializado, com baixa quantidade de equipamentos, né? Então a gente tem toda uma dificuldade. Se as pessoas estão menos cansadas, em algumas áreas especificamente, é possível sim que elas produzam mais. Não necessariamente trabalhar um número maior de horas vai sempre gerar uma produtividade maior. Esse é um engano que alguns empresários têm e que pode acabar ficando provado aqui que não foi tão ruim assim. Então, isso aqui em áreas que não é shopping, por exemplo, que a pessoa precisa ficar ali efetuando um atendimento mesmo, ou balcão de loja, pode melhorar sim, porque quando você pega as pessoas trabalhando. Pois eu já acho que shopping é um dos principais setores aí que a gente tem que estar vendo acabar imediatamente é o fim da escala 6x1, porque é desumano, cara. Você tem que ficar dentro de um shopping 6 dias aí, às vezes pegando domingo, coisa assim, tipo. E loja de shopping, o cara que paga 5 mil reais no aluguel pra estar no shopping, ele consegue botar um funcionário a mais ali, tá bom? Em escritório, etc., existe um número de horas que você consegue se concentrar. Se você tiver mais horas de descanso, pode ser que você tenha ali um resultado até melhor. O segundo
é a redução de burnout e afastamento, né? Uma coisa que o empresário não coloca na caneta é a quantidade de dias que um funcionário falta ali, muitas vezes sem se planejar, sem avisar a empresa especificamente, porque adoece mais. A pessoa que trabalha, né, num regime de 6 dias, com um dia só de descanso, e o dia de descanso acaba sendo utilizado muitas vezes para limpar a casa, para fazer as marmitas da semana, ou para ir ao médico, ou fazer alguma coisa específica, essa pessoa ela não tem um descanso. Obviamente ela está em fadiga, ela adoece mais fácil, ela fica com problemas mais facilmente, ela pede para faltar muito mais vezes do que o normal. Talvez com um regime de 5x2, a gente consegue chegar num lugar ali onde a pessoa consegue organizar melhor a vida dela, sem necessariamente depender de pedir para faltar. Então você pode ter talvez uma melhoria na capacidade das empresas, na capacidade produtiva e de organização mesmo, né? Eu sinto que esse é um ponto positivo que eu não vi ninguém comentando. Não é possível. Tenta imaginar você, empresário, se você não pudesse sair a hora que você quer e fazer as coisas do jeito que você faz, como é que seria a sua vida, né? Quando você tem uma correria de pagar uma conta ou de renovar um documento, alguma coisa nesse sentido, acaba que você vai gastar o seu dia de folga ali para fazer esse tipo de coisa e o descanso fica zerado, né? A pessoa não tem descanso. E lembra que normalmente quem trabalha na escala 6x1 é também o trabalhador que mais pega ônibus, aqueles ônibus lotados, aquela coisa horrorosa. Então, essa pessoa já perde uma parte gigantesca da vida dela no trânsito, né? Ela trabalha 8 horas por dia, mais 4 de trânsito. Então, acaba trabalhando 12 horas por dia. É ruim, a arquitetura das cidades brasileiras não foi bem planejada, etc. Então, isso aqui eu acho que pode reduzir burnout e afastamento e você pode acabar até ganhando dinheiro aí, menos processo, né? Depois, quando a pessoa pedir para sair, a pessoa estressada costuma processar mais vezes. Tem diversos estudos que falam sobre isso, né? A pessoa, quando ela sente que ela foi mais explorada no lugar, ela tende a processar. Então, talvez diminua a quantidade de processo no Brasil. O Raul está sendo otimista. Tô, mas tem um monte de gente sendo só pessimista. Vamos tentar ver alguma coisa bacana aqui. Terceiro, a gente já vai falar. Gosto do Raul, cara. Eu gosto das análises dele. Ele é um cara bem honesto, assim. Apesar de ser um cara de direita, liberal, ficar... De vez em quando ele solta umas frases tipo, como é bom o capitalismo, não sei o que. Será? Mas eu acho ele bem honesto. Porra, que eu quero que sem querer foi mal. Esse negócio aqui da 4x3, e eu sei que ele falou aqui dos... Merdas. Ele falou aqui da, tipo, senadores, deputados, coisas assim, mas por que a galera está pedindo escalas 4x3? Eu sou contra a 6x1, mas 4x3 já é demais. Concordo. Mas, se você já entrou com um processo em algum momento, você vai entender o que eu tô falando. Quando você tá processando alguém e você acha justo receber uma indenização de talvez 5 mil, você não pede 5 mil. Porque é uma negociação. Então você pede 15 mil. Aí o advogado de defesa vai falar: 15, você tá louco, tem que baixar isso. Aí baixa, aí fica brigando ali no 7, 8 mil. Aí você fala: 5 mil, a gente acaba essa briga aqui. A gente fecha essa discussão. Aí o cara que tava com medo de ter que pagar 15, agora ele só tem que pagar 5, então tá bom, aí ele paga pra acabar ali o problema. E você recebeu os seus 5 mil iniciais, que se você tivesse pedido, talvez se fosse receber 1.000, 2.000, entendeu? Então a questão da escala 6 por 1 pra 4 por 3 é essa. A gente mira na 5 para 2, só que você pedir 5 para 2, os caras vão ficar puxando de um lado, a gente puxa do outro, então o que você faz? Eu quero escala 4 por 3. Aí os caras, tá maluco? Sair da 6 para 1 para 4 por 3? Aí vai chegar um momento que os dois estão cansados de brigar e vão falar: tá bom, vamos ficar tranquilo aqui na 5 para 2? Bom, nem eu, nem tu. Nem 4 por 3, nem 6 para 1. 5 para 2, vamos lá? Aí fecha o acordo ali e pronto, acabamos com a escala 6 para 1, tá todo mundo trabalhando 5 para 2 e não tá 4 por 3, porque realmente escala 4 por 3 ia acabar tudo, ia quebrar o país, não dá. Nem, tipo assim, você ia perder 2 dias a mais de trabalho, de sair da 6 para 1, pra pessoa trabalhar só 4 dias, nem um comércio pequeno e médio ia aguentar. Então realmente, quando a pessoa fala não dá pra ir pra escala 4 por 3, realmente não dá e nem estão tentando fazer isso. Em países menores, quando você vai, sei lá, pra Holanda, Amsterdã, aí lá é 4 por 3, 3 para 4, trabalho só 5 horas por dia, mas Amsterdã é desse tamanhozinho aqui, ó. A Holanda é desse tamanho, assim, tamanho, sei lá, de Pernambuco. Então, no Brasil não dá pra fazer uma 4 por 3. Mas a gente tem que pedir uma 4 por 3 porque é pros caras serem assim, não, 4 por 3 não, mas uma 5 para 2, porque o cara também não quer sair perdendo, ele não quer só aceitar tudo que você pedir.
Então você pede um pouco a mais do que você realmente quer, que é pra vocês se encontrarem ali no meio termo, tá? Vamos continuar aqui o React. Falar os pontos negativos, né? Então, o terceiro aqui, o que a gente pode pensar? O estímulo ao consumo e ao lazer. Se as pessoas trabalham, né, de maneira seguida, todos os dias da semana, em que dia da semana que essa pessoa vai consumir? Então, hoje, o trabalhador brasileiro, ele não gira a economia, né, esse cara que trabalha 6 por 1, porque os dias de descanso dele são muito poucos. Essa pessoa não tem como nem tomar uma cerveja num bar, alguma coisa, porque o dia que ela tá de folga, no outro dia ela já tem que trabalhar. Então, se ela for tomar uma cerveja hoje, ela vai ter que chegar no outro dia do trabalho de ressaca, né? Já é 2 melhorias em uma. A pessoa não vai chegar tanto no trabalho de ressaca porque ela já tem o dia. Caraca, é verdade, velho. Tipo assim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, o cara que trabalha 6 por 1 ele só pode beber, tipo, no sábado à noite. Assim, se ele tomar uma no domingo, ele vai chegar de ressaca na segunda. Se ele sair na sexta pra beber, sábado ele tem que trabalhar. Nossa, tá aí. Essa devia ser a campanha contra 6 para 1. Devia ser tipo assim. Pra pegar mesmo no Brasil, ó. Se acabar a escala 6 para 1, você vai poder beber na sexta. Pronto, duvido. Alô, alô. Porra, falta energia legal aqui, hein? Falta energia aqui em casa e parou tudo. Eu tava olhando aqui e por sorte salvou a gravação, tá? Mas como eu tava falando, quem pegar esse marketing aí de... Putz, apagou até a luzinha ali atrás. Quem pegar esse marketing de falar do lazer, ó, você vai poder sair na sexta e encher o rabo de cachaça. Vai levar o coração da galera. Vamos continuar aqui. De sair, de consumir e tal, então acho que a gente vai ter essa melhoria também. Um quarto aqui, a gente pode ter uma pressão um pouco maior por eficiência. E nesse caso aqui, eu acho que inclusive o governo não está preparado para o que ele está acelerando aqui. Os setores que as pessoas estavam pensando em substituir agora por máquinas e etc, eu acho que isso pode acabar acelerando. Então, por exemplo, enquanto o McDonald's já colocou totem e as hamburguerias pequenas não colocou, nesse caso aqui, quando você colocar o fim da escala 6 por 1, talvez os caras donos de hamburgueria comecem a pensar, poxa, talvez eu deveria colocar um totem aqui, né? Vou ter que fazer um investimento maior, mas a gente vai ter uma automatização nesse processo. Cara, esse negócio de totem, eu odeio. Essa foi a pior ideia que alguém já teve. Eu tava no BK esses dias, cara. Porque, tipo assim, quando você vai no shopping e tem um atendente lá, você não quer gastar o tempo do cara. Você olha no cardápio, o que você quer? Chega lá, pede, eu quero um quarteirão, um suco de manga. Pronto. E senta. Quando você tá no totem, a galera usa o totem de cardápio. Então o cara chega lá e fica assim, olhando o que tem, olha. Aí o cara fica 10 minutos na fila, olhando o que ele vai pedir pra comer. Ele não vai lá e escolhe. Quando eu faço, o que eu faço? Eu pego um cardápio, escolho o que eu quero. Quando eu vou no totem, eu procuro o item que eu quero e só pom, modo de pagamento, débito, pom, foi. Tipo assim, a galera quer escolher no totem. Aí a fila que demoraria 15 minutos leva 2 horas, porque é 30 orangotango cutucando um negócio, procurando o que é que eles querem. Os caras não chegam lá já sabendo o que vão comer. Então, essa automação exagerada de vamos tirar as pessoas e deixar só totem, robô e coisa assim, isso aí vai dar merda e vai piorar muito os serviços, tá? Então, eu acho que isso aqui vai pressionar o empresariado brasileiro a aderir, a chegar a uma eficiência melhor, né? A melhorar a capacidade produtiva dos seus negócios. Porque se eu tenho menos horas disponíveis ali das pessoas, né? A tendência é que eu faça um investimento em automação, em alguma coisa para que eu consiga manter as minhas margens, para que eu consiga manter produzindo a mesma quantidade. Eu não queria fazer esse paralelo aqui, mas infelizmente eu vou ter que fazer. Quando a gente teve no Brasil a abolição da escravidão, muita gente disse que a economia brasileira ia quebrar. Lembra que a economia era toda dependente de trabalho escravo, né? O que aconteceu foi uma evolução das máquinas, uma evolução do trabalho no campo de maneira muito acelerada. Então, enquanto ia demorar, sei lá quanto tempo pra gente chegar nesse lugar, a gente chega nesse lugar muito mais cedo. Teve uma... Muita gente fala, quando vai falar esse negócio do final da escravidão, falam tipo assim, porque a escravidão acabou, porque a princesa Isabel era muito iluminada e tinha pena dos escravos. Ou então a Europa viu que era muito cruel e não sei o que. Não, a escravidão, ela não foi destruída, ela foi superada para dar espaço para o capitalismo começar. Então, os escravos foram substituídos pelo modelo ali empregatício. Não vou saber explicar aqui qual foi o modelo de pensamento que levou a isso, mas a escravidão ela deu espaço para que o capitalismo existisse. Entendeu?
para que você pudesse comprar a força de trabalho das pessoas ali nas fábricas, nas coisas assim. Então, com certeza deve ter gente que sabe explicar isso melhor do que eu, mas foi isso, tá? Não foi tipo, ah, que triste os escravos, vamos libertar eles. Não, era uma tendência econômica mundial que os países foram seguidos. Inclusive o Brasil foi um dos últimos a abolir esta merda. Melhoria de produtividade e não uma piora, né? A economia brasileira não crashou e não sumiu do dia para a noite. E os argumentos ali, naquele período, é óbvio que eram que a economia ia quebrar, que a escravidão não poderia acabar numa canetada, assim, que tinha que ter algum tipo de incentivo, uma coisa um pouco mais lenta e gradual, mas quando isso acontece, a gente tem uma evolução. Não estou aqui normalizando o período escravagista do Brasil, não. É que não tem como a gente falar da história do Brasil sem citar que sim, o Brasil foi um país que teve escravos por muito tempo e que isso era a base da nossa economia. Você tem que lembrar que tudo que o Brasil produzia naquela época, café, né, cana-de-açúcar, etc., tudo isso era oriundo de trabalho escravo, né? Então a gente teve ali essa mudança que foi muito mais agressiva do que essa mudança que a gente está tendo agora e o país sobreviveu a isso, né? E conseguiu crescer, e conseguiu aumentar até a sua economia por conta da pressão que se gera no mercado quando um tipo de coisa desse acontece. Então, se o Brasil talvez fosse demorar um pouco mais para aderir IA em alguns processos, o Brasil ia demorar um pouco mais para aderir maquinário, né, nesses lugares, como aqui na China você já vê em muitos lugares, né, que você nem tem atendimento humano em algumas coisas. Então, eu acho que isso aqui vai acelerar e muito esse processo, mesmo porque hoje não tem nem necessidade de existir caixa dentro da empresa, né? Então antigamente ficava pensando, mas quem vai vigiar o caixa, né? Como é que a pessoa vai pagar e não vai pegar o dinheiro ali? Como é que você vai confiar na coisa? Você lembra que hoje em dia, se o McDonald's quisesse fazer isso na prática, se ele tivesse os robôs ali de dentro da cozinha, você só vai receber o lanche depois que você pagar, então não tem muito o que você fazer, né? A não ser que você vá partir para uma depredação da loja para tentar pegar as coisas lá de dentro, mas aí também o sanduíche não estaria feito, né? Você vai ter que tentar ameaçar pessoas para conseguir o sanduíche, então não vai funcionar muito bem. A tendência é que a gente veja cada vez mais uma pressão por maquinário. Nesse sentido, você está falando, Raul, então vai haver desemprego. Toda vez que você tem uma mudança drástica de alguma coisa, pode haver desemprego. Mas de outro lado também tem muitas empresas que não conseguem sobreviver sem profissionais, elas vão contratar mais também. Então você tem um reajuste aqui de mercado, diminuindo a margem de um lado, aumentando a margem de outro lado, faz parte do jogo, acontece. Um outro item que eu acho que pode ser positivo, né, é o alinhamento com tendências globais. O mundo já está testando jornadas menores, né? Tem países chegando a testar uma jornada 4x3. O Brasil normalmente ele é um pouco mais lento em aplicar esse tipo de medida, né? Exatamente porque a nossa economia já tem baixíssima produtividade. Se a gente sai aplicando qualquer medida que começa nova ali com o direito trabalhista, a gente acaba se enrolando um pouco mais. Mas esse alinhamento com as tendências globais, ele é uma coisa que beneficia o nosso país em diversos aspectos. Quando as pessoas vão fazer investimento aqui, gera mão de obra qualificada. A gente tem agora o acordo com a União Europeia que está saindo. Essas coisas de manter um alinhamento, né, mais com as jornadas da Europa, etc., sempre propiciou para a gente acordos mais interessantes, evitar que o nosso produto seja rebaixado internacionalmente, né? Falar, olha, não, a carne brasileira é feita com desmatamento, é feita com sei lá o que e tal. Você tira um pouco essa imagem negativa que o Brasil já carrega lá na frente, né? Então, essa primeira metade aqui, mais mete fofo, né, Casimiro? Agora a gente vai falar dos problemas que isso aqui pode criar e no final eu quero dar a minha opinião aqui sobre o tema, né, como investidor, né? Boa parte das empresas impactadas aqui estão em bolsa também, muitas empresas de bolsa têm jornada 6x1. Quem é investidor aqui, a gente naturalmente tem uma preocupação com esse tema. Vou ter que falar então os pontos que eu considero negativo da forma como está sendo feito e etc. Bom, primeiro ponto, gente, é o aumento imediato do custo para algumas empresas, principalmente para o setor de varejo, onde boa parte das empresas estão quebrando nesse momento. Então, assim, a gente está com uma taxa de juros de 15%, elas já não estão conseguindo sobreviver, estão extremamente alavancadas e agora elas vão ter que contratar mais mão de obra ou diminuir os dias que elas estão abertas. Trabalhar com um regime menor, né? Fechar um dia a mais na semana. No geral, as grandes varejistas vão ter que contratar ou refazer a escala ou trabalhar com menos funcionários dentro da loja, mas o momento não poderia ser pior. Então, quando a gente pega agora uma taxa de juros de 15%, empresas quebrando, histórico de falência, né? No governo Lula, ele está muito mais alto do que a média, justamente por conta de uma taxa de juros prolongada. Então, um remédio amargo em um momento que a nossa economia já está tomando um remédio amargo. Então, é a mesma coisa que, sei lá, você já estava tomando uma dipirona, você coloca um boldo agora. Uma coisa que você caiu, ralou o joelho e jogou álcool. Não, caiu, ralou o joelho, já tinha jogado álcool. Tá jogando álcool permanente, derrubando álcool. Aí alguém pega e fala, não, vou pegar um bisturi e vou fazer um corte na outra perna agora. Então é basicamente isso. Então ficou uma coisa meio complicada, né? No momento que essas empresas estão precisando de incentivo, o que a gente viu foi essa lei
avançar, né? Ela está avançando sem contrapartida, sem nenhuma discussão prévia, em um ano eleitoral. A gente sabe que essa pressa, ela tem unicamente a função eleitoreira, é péssimo que as coisas sejam feitas assim. Eu acho que a gente precisa acabar com a jornada 6x1, mas eu acho que poderia haver um pouco mais de discussão. E eu sei que quem está trabalhando quer isso para hoje. Só que o ponto é, você já está trabalhando nesse regime há muito tempo. Se do nada a gente aplicar essa medida e isso gerar um desemprego em massa, porque talvez o estudo não foi feito adequadamente, aí o problema não vai ser mais a jornada 6x1, né? Vai ser o desemprego em massa, ou empurrar as pessoas para a informalidade. A gente já tem um trabalhador muito informal no Brasil, a gente já tem um trabalhador que não trabalha de carteira assinada, já está trabalhando todo errado, muitas vezes trabalha até na escala 7x0, que é 6x1 na empresa, e o patrão mandando mensagem no fim de semana, você vai ter uma alavancagem disso aqui. Então o cara já desiste mesmo de cumprir a legislação, aquele empresário pequenininho fala, olha, eu não vou registrar mais ninguém, e foda-se, né, se o governo quiser que me prenda, e a gente sabe que a capacidade do Brasil de fazer verificação, etc, é muito baixa, então eu tenho medo que isso possa piorar as condições de trabalho. Eu sei que um monte de gente na internet, que é mais de esquerda e tal, vai falar, ah não vai piorar não, isso é uma maravilha, o Brasil vive a barbárie, tem que ser do dia pra noite. Vocês sabem muito bem que essa discussão em 2026 é uma discussão eleitoral. E aí beleza, vale tudo pra ganhar a eleição? Vale. Vamos ver o que acontece se vocês ganharem a eleição em 2027, porque como é que vai arrumar isso depois, né? Então, quando as coisas são feitas muito do dia pra ele tocou num ponto interessante, que é o quê? O Lula não tá nem aí se você trabalha 15 dias pra folgar um, tá? Mas, medidas em eleitoreira aí, provavelmente ele vai passar isso aí pra você poder votar nele e tomara que passe. Mas é aquilo, Lula vai salvar a gente, ele se importa com o trabalhador. Pô, precisou de 3 mandatos inteiros pra ter essa ideia? Enfim, não parece muito boa vontade, né? Só o cara quer voto. E tem que querer voto mesmo, cara, é político. à noite, e o Brasil tem essa mania, que ano eleitoral tem que avançar tudo, a gente perde a capacidade de dialogar, de fazer um estudo de impacto, alguma coisa que fosse um pouco mais séria. E não para não aprovar. Não tô dizendo, não, é para argumentar contra não. É assim, ó, gente, nós vamos fazer de toda maneira. Vai acabar a escala 6x1. Chama os empresários, etc. Olha, qual seria o melhor modelo de fazer isso, né? Em quanto tempo a gente consegue fazer isso? Vamos fazer isso num prazo de 4 anos? Vamos fazer isso num prazo de 3 anos? Vamos testar setores primeiro, os setores que estão mais fortes começam aplicando e os setores que estão mais frágeis terminam, né, de aplicar lá no final da ponta. Para quê? Para que a gente tenha uma melhoria, para que a gente consiga manter os empregos, para que a gente consiga proteger as pessoas. Porque se isso é sobre proteger as pessoas, e né, porque as pessoas precisam viver, eu acho que ficou bem claro que eu sou a favor do fim da escala 6x1, tanto é que na minha empresa ninguém mais trabalha na escala 6x1. Então a gente implementou isso já faz anos, né? Acho que já faz 2 anos agora que a gente implementou, não tem mais ninguém que trabalha na escala 6x1, porque era uma escala nociva mesmo. Eu acho que ela prejudicava muito a vida das pessoas que trabalhavam desse jeito. Só que a gente fez isso pensado, a gente fez o estudo, a gente organizou e a gente aplicou. Eu acho que as empresas poderiam ter essa maturidade. Não, mas o empresário nunca vai querer. Mas não é sobre não querer. É sobre assim, gente, tá aprovado e agora vai ser nesse ritmo, né? A gente olhou aqui quais empresas estão mais fortes, estabelecidas, para organizar. Você acha que poderia existir algum incentivo para a empresa fazer isso? Por exemplo, for comprovado que todos os colaboradores estão 6x1. Você diminui um custo de alguma coisa? Sim, eu imaginei a mesma coisa. Então eu acho que, assim, daria para fazer melhor, mas a gente sabe que a pressa não tem a ver com isso, né? A pressa é inimiga da perfeição e nesse caso ela é por conta do ano eleitoral. E o pior é, eu entendo perfeitamente o trabalhador que fala, cara, já deveria ter sido feito. Eu concordo, a gente deveria ter tido essa discussão 10 anos antes, mas não tivemos. Então, agora a gente precisa lidar com a realidade. Segundo item aqui, né? O Brasil está se encaminhando cada vez mais para o 2 pesos, 2 medidas. Olha o nível que chegou o problema do Brasil agora. Se você produz uma roupinha no Paraguai, ou se você produz uma roupinha aqui na China e envia para o Brasil, você vai pagar aquela taxa das brusinhas, somente uma vez. Se você somar os impostos nacionais e estaduais, você vai perceber que o empresário brasileiro, ele paga mais se ele produzir dentro do Brasil que produzir fora. Esse é o ponto. E a gente reclamou da taxa das brusinhas, eu concordo, tá tudo certo, também acho um absurdo, mas isso hoje a gente já tá tendo. Outra coisa, então para a empresa brasileira é fim da escala 6x1, etc. Para as empresas gringas, bom, o iFood não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O Uber não tem que registrar ninguém. Falou que é app, não tem que registrar ninguém. O empresário brasileiro, ele precisa pagar o maior imposto do planeta Terra sobre o trabalhador que recebe uma parte daquele dinheiro, não recebe inteiro, e a gente agora começa com uma lei a mais, que deixa menos competitivo ainda. Então, assim, se você tentar hoje contratar um motoboy para fazer entrega na sua empresa, o cara pode trabalhar na escala 5x2, né? Ele tem que descansar 2 dias na semana, ele tem que ter os direitos trabalhistas, ele tem que ter seguro disso e daquilo. O iFood pode ir lá falar que é aplicativo e o cara entrega sem ter nenhum direito. Não, Raul, o cara é empresário. Aí, pô,
Gente, vamos ser sinceros aqui, né? Eu sei que você trabalha no iFood, precisa do iFood, a gente gosta das plataformas, elas geraram muito emprego, não tô reclamando disso, geraram muitas pessoas ocupadas, mas o Uber, hoje ele controla até que tipo de chamada que o cara pode aceitar ou não. Tem empresa que não pode fazer isso. Então assim, o Uber vai lá e seleciona o seguinte, olha, você só pode recusar agora 6 chamadas, sabe disso? Só pode recusar agora 6 chamadas no dia, quando você tá numa chamada de destino para você chegar no lugar. Também, isso é regime de empresário? Então assim, se a Uber é uma empresa que ela tem parceiros, por que ela pode controlar a quantidade de viagem que o cara pode pegar, ou quais viagens ele quer pegar ou não? E punir quem não faz o que quer. Então, isso aqui já tá bem claro, né, que não tá valendo a mesma regra para todo mundo. Aí o empresário brasileiro, ele tá competindo com isso. O cara que tem um restaurante, ele deixa, sei lá, quantos por cento da receita pro iFood, ele tem que pagar, se ele quiser o motorista dele, ele precisa pagar diferente, senão ele fica dependente das plataformas. Virou simplesmente uma forma de fazer uma terceirização da força de trabalho. Então o cara vai lá, ele não pode fazer, ele arruma quem possa descumprir a lei por ele. A gente precisa discutir isso. Esses 2 pesos, 2 medidas, ele não pode permanecer mais. Então, ou essa lei vale para todo mundo, e o Brasil, ele precisa falar o seguinte, olha, tá bom, se alguém produz fora do Brasil sem seguir os mesmos critérios, essa pessoa tinha que ter o custo para entrar no Brasil, porque desse jeito a gente não vai ter indústria e não vai ter nada nunca. E olha que eu sou um liberal, mas assim não vale. É porque é o seguinte, se eu fizer na esquina do lado, aí eu posso mandar para cá sem fazer nada disso. Eu fui visitar aqui algumas empresas na China, inclusive. Pessoal sem EPI nenhum, sem uniforme de trabalho, sem nada, né? Alguns lugares que eu vi, indústrias que eu vi aqui. E lá no Brasil a regra é outra. E aí essas empresas exportam produtos pro Brasil. Exporta um monte de coisa, não vou falar aqui para não expor nenhum negócio, né? E eles não estão errados não, tava tudo bonitinho, não tinha ninguém machucado no trabalho, não tava ninguém usando equipamento que pode machucar. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Eu acho que a gente está cada vez mais criando leis de Europa para as nossas empresas, né? Lei europeia para as nossas empresas e comprando de quem trabalha com legislação da Guatemala. Aí não funciona muito bem assim, né? Porque eu, para produzir no meu país, eu tenho que atender uma série de critérios. Quem produz fora do país não tem que atender critério nenhum, assim não vai desenvolver. Então fica meio complicado. Eu acho que esses 2 pesos, 2 medidas, ele tá ficando muito ruim para a economia brasileira. E não tô falando de colocar tributo nessas empresas, não. Tô falando de as regras serem as mesmas. Eu acho que ou a gente tem uma regra que vale para todas as empresas do país, ou a gente não tem. A gente não pode ir lá ter uma regra gigantesca e aí a gente ter desoneração de folha para meia dúzia de empresa porque fala que é estratégico, porque o governo quer. Então, a regra não tá valendo para todo mundo. Isso aqui me deixa um pouco chateado como empresário, tá? Terceiro ponto aqui, né? Eu abri falando dele, mas acho que as pessoas não conseguem compreender o quanto isso aqui vai ser impactante. A gente vai ter um impacto gigantesco em setores operacionais, então varejo, indústria, logística e hospitalidade, né? Não dá para aumentar a produção por hora em setores que têm a necessidade de contratar mais gente. Então esses setores, eles já estão mal. O setor hoteleiro veio de uma pancada, tá tudo sendo vendido. Setor de varejo, uma pancada. A indústria e a logística do Brasil já são pouquíssimo produtivas e a gente vai ter esse problema aqui. E aí por isso a gente vem pro quarto impacto, que é o setor hoteleiro nunca se recuperou da pandemia, né? Tipo, até desde aquela época que começou a dar merda em tudo, os caras estão mal das pernas ainda. Uma possível pressão inflacionária. Se o custo sobe, a gente vai ter um repasse desse custo para o consumidor final, né? Então o consumidor final pode acabar pagando um pouco mais caro pelos produtos. É ok, né? A gente deve ter um consumo maior, pessoas mais descansadas, tarará, mas a gente pode ter uma pressão inflacionária aqui em algumas áreas. E aí, nesse momento que a gente já está com taxa de juros gigantesca, essa pressão inflacionária ela pode acabar complicando as coisas. Quinto item aqui, uma redução da competitividade internacional. Se o Brasil hoje ele já não tem competitividade internacional para competir com China, com Estados Unidos, etc., a gente começa a ter agora uma modalidade que encarece o custo do nosso produto e a gente perdeu espaço para países ainda mais eficientes que não estão mexendo na legislação do jeito que a gente está mexendo. Então, nesse cenário agora, o risco da redução da competitividade internacional, ela ficou evidente. A indústria brasileira, que já é bem combalida, pagando muito caro para importação de maquinária, etc., eu acho que agora isso aqui pode acabar sendo... Não é que foi isso que afogou a indústria nacional, não é isso, né? Mas é que assim, imagina que você tá só com o narizinho de fora, alguém joga umas 2 canequinhas d'água, vai afogar? Não vai afogar, mas começa a dar aquela engasgada, já começa a dar uma tossida já. Então, eu acho que precisa existir alguma coisa aqui para melhorar essa produtividade, que o Brasil podia criar ao mesmo tempo um programa, né, de ganho de produtividade, isentando, por exemplo, talvez por 5 anos, a importação de maquinário, né, de maquinário para a indústria, completamente. Então, ó, galera, beleza, a gente fez isso aqui, o trabalhador vai ganhar mais e para a gente conseguir melhorar a produtividade, vamos... Cara, assim, de verdade, o que custa dar uma isenção de impostos, tá ligado? Pro cara que vai fazer isso aí. Tipo assim, ó, vai ficar mais caro pra você, mas a gente tirar aqui dos impostos. Eu só posso ser muito inocente, mas toda discussão econômica que eu vejo, seja esquerda, direita, não sei o que, pra mim sempre acaba nisso de, cara, diminuir imposto. Só isso, só diminuir imposto. Tipo, a galera tá... Vocês viram aquele negócio que a galera tá
se mudando pro Paraguai por causa de imposto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não que a internet tá boa também, né? A galera, é um negócio da Paraguai. Que onda de brasileiros rumo ao Paraguai, sonho da direita. E eu tô estudando mudar residência fiscal, tá? Tipo assim, dá pra você abrir a empresa lá, fiscal, e continuar a operação aqui, porque lá tem os impostos são muito menores. Então, tipo, pra você que quer fazer uma operação, é muito mais vantajoso. Então, tipo, será que isso não é um alerta pra galera ficar, tipo assim, caraca, nosso país tá... Acho que a carga tá muito pesada, hein? Tá... a galera tá preferindo mudar de país do que ficar aqui tentando uma vida melhor. Então, sempre se que tem alguma mudança assim, eu sempre penso, cara, diminui o imposto. Ah, o empresário vai ter que contratar mais funcionários agora por causa da escala 6x1. Tá, vamos... Deu um chute aqui na câmera. Vamos diminuir os impostos desse cara por 2 anos. Vai até ele ficar melhor das pernas aí e tal. Não é tão difícil assim, cara. Atividade. Vamos fazer um programa, então, que começa em 100% nesse ano a redução da importação de maquinário, ela cai para 80% e tal, e até zerar de novo e voltar ao imposto que estava, mas permitindo que a gente crie uma sazonalidade aqui de melhoria do ganho de produtividade, porque se não melhorar o ganho de produtividade vai ficar meio complicado. Ou de importação também de matéria-prima, que algumas coisas a gente precisa ainda. Acho que a gente consegue trabalhar isso aqui, mas não foi trabalhado, não veio nenhuma contrapartida. Então, de um lado, o governo está dizendo que quer um programa de industrialização, ele falou que quer um programa, né? O Alckmin está falando, o Lula está falando e tal, e do outro lado, eles estão dando uma paulada na perna dos industriais que sobraram, né? A gente tem indústrias históricas brasileiras migrando para produzir aqui do lado, porque realmente a competitividade do Brasil não tá boa. E num momento que todo mundo tá tentando atrair indústria para dentro do próprio país. Então o Brasil, ele tá no vento perfeito, parece que todo mundo quer investir no Brasil, ele tá no lugar certo, na hora certa, mas parece que ele escolheu ajudar os Estados Unidos e a China. Sinceramente, eu não consigo muito bem entender por que essa lei tá avançando nesse momento, sem discussão, sem nada, assim. Às vezes parece que a gente tá jogando contra a gente, né, ou contra os nossos empresários, de alguma maneira. E eu não acho que seja intencional, eu acho que simplesmente estão pensando na medida eleitoreira e, pô, vai avançar, a direita vai votar a favor, todo mundo vai votar a favor, direita e esquerda, porque é ano eleitoral, né? Então isso aqui é todo mundo unido com a irresponsabilidade, né? Então, acho que a gente vai ter esse problema. E aí o sexto que nos leva aqui é algum risco de desemprego no curto prazo. Eu penso que as empresas podem tentar demitir pessoas em áreas menos estratégicas e colocar mais no atendimento e nesse lugar onde ela precisa melhorar. Então, Raul, não faz mais sentido investir no Brasil, o Brasil vai quebrar. Eu vi o Thales Gomes do G4 falando que o Brasil vai quebrar, que todo mundo vai quebrar. Eu vi um monte de gente, tá? Não foi só o Thales, não. Eu vi um monte de gente. Olha, galera, vamos ser bem sinceros, né? Eu não conheço nenhum empresário que diz que vai fechar a empresa dele por conta dessa legislação aqui. Eu vi todo mundo chorando nos jantares, todo mundo reclamando aqui, quem tem esses profissionais, eu vi uma galera brava, mas eu não vi ninguém pensando, pô, agora eu vou fechar minha empresa e vou virar CLT. Não teve esse momento, né? Porque agora compensa mais ser trabalhador. No Brasil tá compensando mais assinar carteira. Então, a gente sabe que toda vez que você vai aprovar uma lei desse tipo, é uma interferência do governo, né? Obviamente gera desconforto, gera problema. A gente está com alguns problemas graves na economia. Essa não era para ser nossa prioridade no momento, mas não vai quebrar todas as empresas do país, não vai quebrar o setor inteiro e tal. Vai ter uma melhoria de eficiência em alguns, outros empresários eles vão ser prejudicados, assim como todas as leis que avançaram no Brasil nos últimos anos, né? Se essa mudança vier sem aumento de produtividade, é simplesmente um aumento de custo. A gente vai ter uma diminuição na indústria brasileira, vai impactar a nossa balança comercial, o Brasil cada vez mais dependendo de importar produtos e de vender produtos em valor agregado. A extração de soja continua igual, carne continua igual, né? Então, isso aí a gente já é muito competitivo. Extração de barril de petróleo continua igual, extração de minério de ferro continua igual. O custo aqui me parece ser muito mais para o nosso combalido varejo e para a nossa indústria. Então, é um impacto ruim. Numa visão honesta, assim, né, a minha opinião, eu acho que o trabalhador brasileiro trabalha demais e produz pouco. Nosso problema é maquinário, é falta de informação para os empresários, né? A maioria dos empresários são fundadores ainda em primeira geração, é difícil. O problema não é a jornada, né? É essa baixa produtividade estrutural, 4-1 é muita diferença. Então, o trabalhador pouquíssimo produtivo. Reduzir a jornada sem mexer nisso vai trocar o sintoma, que é trabalhar em excesso, por outro problema, não vai resolver. O modelo 6x1 é pesado pra caramba, eu acho ingrato. Ele é ineficiente, ele é desumano em vários cenários. Então, na minha opinião, é verdade. Alguns países mais ricos já provaram que dá para trabalhar menos e produzir mais, mas com
algumas contrapartidas, né? Então, não quebra o Brasil, mas do jeito que o Brasil costuma fazer política, em algum momento a gente vai acertar. É toda hora tentando, né, criar um problema sem pensar nas consequências. Eu acho que simplesmente vai virar informalidade. O empresário brasileiro, ele já não aguenta mais pagar imposto. Isso aqui vai ser para inglês ver. Aquele tipo de lei que tem no Brasil e que ninguém cumpre, tipo de coisa que está escrito no papel. Tipo, usar cinto no banco de trás. Uma coisa que o empresário vai estar cheio de combinados ali com o trabalhador, ele precisa do emprego, é uma parte mais frágil nessa negociação, simplesmente vai aceitar, vai só colocar mais gente na informalidade e na ilegalidade. Eu, sinceramente, eu não tenho crença alguma que isso vai resolver o problema do Brasil. Quando a gente olha, né, para os nossos problemas que a gente tem hoje, o que eu tô vendo é muito trabalhador precarizado em plataforma americana, chinesa também, em fábrica, construção chinesa ali dentro do Brasil, e o empresário brasileiro, pô, tendo que cumprir todas as leis do seu próprio país, enquanto quem vem aqui trata a gente como clubinho de turismo e etc. Fico puto. Sinceramente, fico puto porque é brincar demais com as emoções do trabalhador, né? O cara olha isso aqui e fala, pô, minha vida vai melhorar. E a gente sabe que na prática não vai. Isso aqui muda o quê, né? O editor do Raul aí, ele acha esses palavrões lá do... Tipo, a gente tá em 24 minutos de vídeo, cara. E ele foi censurar os palavrões que ele botou aqui. Não é possível que ele assistiu tudo. Ou então que ele lembrou, tipo, lá no minuto 24, o Raul vai dizer que tá puto e eu vou ter que censurar. Não é que ele usa algum software? Já que ele fez a transcrição toda da legenda e procurou os palavrões lá depois. Do cara que tá fazendo 18 horas de Uber aí. Muda nada. Isso aqui muda o quê na vida do cara que tá entregando de iFood, pagando a própria moto, com tudo certo ali e tal? Muda nada. Isso aqui muda o quê pra quem, então? Então muda pra, sei lá, fala que é 18 milhões de brasileiros vão ser impactados por isso aqui. Se for 5, eu acho bastante. Porque, na prática, cara, a empresa grande faz o que quer, depois faz um acordão gigantesco e fica isenta. O empresário pequenininho roda, só quebrando no dele, mais uma vez quebrando no dele, e não tem perspectiva nenhuma de melhorar isso. Agora, como investimento, o Brasil ainda vale muito a pena. Essas empresas grandonas já tá com tudo provisionado, já tá com tudo certo, você pode investir. O problema que eu vejo, cara, é tipo essas medidas. Mas a Amazon e a Magazine Luiza não vão se prejudicar nisso. Tá, mas a padaria Bom Jesus vai. O mercadinho Santa Efigênia vai. Sei lá, a academia do seu bairro vai se prejudicar nisso, entendeu? Tipo, esses profissionais não importam, eles são trabalhadores também. A esquerda tem um problema muito grande de se comunicar com os pequenos e médios empresários. Porque fica falando mal de empresário, foda-se, empresário é ruim, não sei o que, só que vocês esquecem que a maioria dos empresários é trabalhador normal, que são, às vezes, até os que mais trabalham. Às vezes é o dono do restaurante que você vai muito, o dono dessa academia, é o professor de jiu-jitsu, de onde você treina. Esses caras são empresários, eles têm CNPJ. Ah, mas a gente tá falando do Apolinário, do Lema, não sei o que. Mas você tá chamando de empresário. Quando você fala empresário, todo mundo que tem um CNPJ vai escutar. Opa, tá falando de mim. Quando o cara vai pagar imposto, ele paga como empresário. O governo chama ele de empresário. Por que ele não vai se sentir um empresário? Então a esquerda tem um problema muito grande de se comunicar com essas pessoas, cara. Ganhar dinheiro dessa galera que pra eles não tem muito lei, né? Então se você quiser ganhar dinheiro com uma galera que não precisa muito de lei, você pode acessar aí. É triste ter que fazer uma chamada assim, né? Mas pode acessar aí alvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, sem nenhum trabalhador na escala 6x1. Então, se você é trabalhador, a gente respeita muito o seu esforço, né? Tá acabando aqui. É boa, viu, a UVP? Eu tentei entrar uma vez, só que eu não entendi muito bem, eu não tava com muita paciência de ler a landing page deles, aí eu não assinei, mas eu tenho vontade. Se eu não me engano, você tem que ganhar mais de 4.500 por mês pra investir lá. Enfim, acho que deu pra entender aí já a minha opinião sobre a escala 6x1. O que eu acho, o que eu desacho, e é isso, se inscrevam aí. Comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que vai quebrar o país, que vai não sei o que. Eu não acho, cara, vai ficar um pouquinho pior para algumas pessoas por um tempo e depois você vai se adaptando. Eu acho que a gente tem que focar no que seria o ideal. Tipo, o ideal é que não exista a escala 6x1 e depois a gente vai se adaptando para fazer a contenção de danos aí. Então é isso, se inscreva, deixa um comentário, diga o que você quer que eu reaja no próximo vídeo. Me segue no Instagram, @guaxinimvhs, e até a próxima.